colegas que nos disseram, não foi um só não, que o centro do México é perigoso. Acho que a gente está muito impactado com o centro de São Paulo no momento para achar isso. Mas a gente está achando muito tranquilo e muito bonito. E aqui era uma cidade incrível. O próprio Hernán Cortés, quando chegou aqui, falou que foi o lugar mais bonito que ele viu na vida. Era uma cidade toda navegável. Buenos dias! Buenos dias! Começando mais o conteúdo hoje e a gente está aqui no metrô, indo para o Zócalo, que é o centro da cidade do México. Estamos tentando entender como que funciona aqui o sistema de transporte público. Já foi engraçado comprar o bilhete, a gente não conseguiu comprar o cartão. O metrô está chegando, vamos lá! O metrô não é dos mais novos, mas ele tem uma cobertura excelente. Ó, uma coisa legal aqui, ó, é que ele tem um pneu, ó. Gente, vocês podem ter julgado aí a diferença entre o metrô da Cidade do México e de Medellín que a gente mostrou, mas é impressionante. O Wi-Fi não só na plataforma e na estação em cima, mas também na linha, entre os túneis. A cobertura é, assim, nunca vi algo igual. Não só no metrô, como em praças e em toda a cidade do México, o sinal de Wi-Fi é bem bom. O metrô tem uma cobertura excelente, mais de 200 km, é um dos melhores meios de transporte e custa muito barato, custa menos de R$2 o ticket. Outra coisa bem bacana é que cada estação de metrô tem um logotipo diferente. Então dá pra saber a estação ou pelo nome dela ou pelo logotipo dela. A gente desceu aqui na estação do Zócalo, que é o centro da cidade do México, e como se fosse a nossa estação da Sé, em São Paulo. É legal que tem umas maquetes aqui, ó, que mostra como que foi a praça em 1824, já com umas quadras aqui. E aqui como era em 1521, quando os espanhóis chegaram. Então, ó, as pirâmides, uma praça bem estilo azteca. E o que é legal é que assim, essa praça, a Praça Maior, a Praça de Armas, ela foi a concentração dos poderes políticos, econômicos, civis e religiosos na época, com a fundação da conhecida Nova Espanha em 1523. Então vamos sair logo aqui para conhecer o ponto central da cidade do México. Lembra muito a Plaza Mayor de Madrid. É um espaço, um quadradão no meio. Tá com uma estrutura aqui de uns toldos, a gente não sabe porquê. Provavelmente aconteceu algum evento aqui, mas com vários prédios históricos ao redor. Então eu tô dando um giro 360 para vocês verem, com a catedral aqui ao fundo. Essa é a Catedral Metropolitana aqui da Cidade do México. É um prédio bem bonito mesmo, uma igreja incrível, bem decorada, parece muitas catedrais europeias. A gente até falou bastante como a Cidade do México tem um estilo hispano-europeu forte até hoje. E uma das coisas legais ali na estação foi ver como que a praça era ao longo dos séculos. Isso traz aí, né, algo que a gente vai ficar conversando muito com vocês hoje, que é a própria história de fundação do México e tudo que aconteceu aqui com a chegada dos espanhóis. É uma história que eu considero muito triste, porque era uma civilização milenar bem desenvolvida, estabelecida aqui
na América do Norte, América Central também, e foi completamente dizimada com a chegada dos espanhóis, tanto pela pólvora, né, a tecnologia europeia dos espanhóis, quanto pela doença também que os europeus trouxeram. E assim, num período muito curto de tempo, a civilização deixou de existir. Ela foi um choque muito grande e acabou. Acabou há pouco tempo. Hoje restam, é claro, os descendentes, né, dos astecas, dos teotihuacanos que falaram, é difícil falar os nomes aqui. Restam os descendentes, mas restou pouco de tudo que eles fizeram. E aqui era uma cidade incrível. O próprio Hernán Cortés, quando chegou aqui, falou que foi o lugar mais bonito que ele viu na vida. Era uma cidade toda navegável. Eu vou colocar fotos aqui de representações de como que era e contar um pouco dessa história. A gente vai viver muito isso aqui no México. Hoje mesmo estamos planejando aí alguns rolês mais culturais históricos, mas vamos logo ver se a gente consegue entrar na igreja e conhecer um pouquinho dessa praça maior aqui do México. Uma das primeiras coisas que o Cortés fez quando chegou aqui e finalmente venceu a guerra, né, contra os astecas, foi destruir tudo que tinha aqui, que tinha pirâmide, tinha os templos religiosos, e pegou as pedras e construiu no lugar a igreja, né, que está aí, belíssima, mas ela simboliza também uma violência muito grande contra o povo que morava aqui. A gente já viu aí nos filmes, nos desenhos, nas pinturas passadas, quando os espanhóis chegaram, teve uma troca de espelhinho, de roupa, que mostra muito aquela, vinha buscar todo o seu ouro e vim te destruir, toma um espelhinho aqui para você se ver, que a gente tem esses artigos legais. E o que eu acho muito interessante, na verdade é contraditório, né? Como o Márcio falou, o Hernán Cortés chegou num dos lugares que ele julgou como sendo um dos mais bonitos. Mas o que foi feito foi justamente a destruição, né? Se dizimar o belo, porque não importa que seja bonito, mas não é o que te representa e o que é seu, assim. Então, triste demais. A visita à catedral, ela é essencial, como é de se supor. Eles diferenciam uma parte, né, dedicada à reza, à oração, então você pode acessar só alguns espaços da catedral. O que eu achei, como o Márcio falou, é do século XVI, né, a primeira pedra ali foi depositada em 1571, mas o que eu achei interessante, uma das capelas, ela é cheia de capelas, uma das capelas, ela é dedicada à Nossa Senhora das Angústias. Ela foi construída, né, dedicada ali, feita em 1620, por aí, 1627, se eu não me engano, e mostra, assim, como que a religião, né, ela, principalmente a religião católica, ela de fato era um veículo da história do opressor e naquela época, né, dessa postura mais imperialista, né, do que hoje, então do Estado. Essa capela, ela é dedicada à santa, mas ela é principalmente para veicular uma história que ali eles explicam, né? Quando Granada estava em poder dos mouros, a reconquista da cidade foi feita pela Igreja Católica, né? E assim, na frente das proximidades da cidade, na frente da cidade, nas proximidades, foi feita, a pedido da Isabel, né, um templo para Nossa Senhora das Angústias. O que tem a ver com aqui? É apenas para contar a história. Então aqui há uma capela, né, com esse mesmo significado, com essa mesma simbologia, e está aqui para contar a narrativa. A igreja sempre é usada, né, como uma forma de se impor, consolidar a conquista. E agora a gente está indo para um lugar que é interessante porque são ruínas da antiga cidade dos astecas aqui. Então vamos chegar lá. É pertinho aqui da praça, bem na frente da igreja. Já está bem aqui, ó. Vamos mostrar mais de perto. Chama Museu Templo Maior. Milena usou uma palavra muito legal, duas na verdade, impressionante e emocionante. Porque sobrou, né, alguma coisa aqui, algumas ruínas do Templo Maior. Foi aquele que a gente viu ali no metrô, na maquete. E tá aqui, então, o que restou do poderoso Império Azteca
Restaram outras coisas também aqui pelo México, mas na cidade do México, essa é a ruína mais impressionante. Tem ali umas cabeças de cobra. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais perto. A Plaza Manuel Gamio, que Manuel Gamio é considerado o pai da antropologia moderna no México. Toda essa praça é em honra a ele. Ele, em 1914, fez a escavação aqui e ele descobriu o templo, a localização do Templo Maior, acabando com muita especulação que tinha em cima de onde estava o Templo Maior. Então isso aqui estava soterrado, né, naquela época, e foi o Manuel Gamio que achou. Dá para dar uma ideia da escala da cidade. Ali no meio a gente vê onde fica o Templo Maior, que é hoje em dia essa praça. E ali no outro lado a gente tem uma representação só da praça. Então... gente, que a gente não falou que toda essa parte aqui é uma visitação grátis. Então dá pra conhecer um pouco da história do México e da história da cidade do México com pouco dinheiro aqui. Essa é a representação, então, do Templo Maior. Com as pirâmides ali. Era incrível, né, pessoal? Isso em 1325 já tinha toda essa estrutura. Eu sou muito aficionado por pirâmides e por civilizações antigas. Sempre tive muita vontade de conhecer o México por isso. Porque aqui tem muita história, uma carga cultural muito forte. E aí, o que você achou? É incrível pensar que tudo isso aqui estava enterrado e foi achado até uma história recente. Dá pra ver umas serpentes ali. E Hernán Cortés chegou no México em 1519. Ele chegou por Veracruz, que fica na costa, com poucos homens. Vamos colocar aí na casa de centenas, 400 homens. E em 1521 toda a civilização asteca já estava destruída. Então foi aí 3 anos de guerra para acabar com um império de séculos que tinham milhares de pessoas vivendo aqui. E uma das razões para que com tão poucos espanhóis conseguiram em tão pouco tempo conquistar foi porque o Hernán Cortés foi muito astuto em fazer acordos com outras cidades aqui de inimigos dos astecas. Então ele foi recrutando esses inimigos. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí. A gente fez uma pausa aqui no El Colegio Nacional, no café. É belíssima a instituição. Foi uma instituição formulada, né, por um decreto do presidente da época, em 1943, para reunir os máximos, assim, a elite intelectual máxima do México, destaques do país. Então, literatos, acadêmicos, artistas. É uma cátedra e é belíssimo o prédio e a gente está tomando um cappuccino, na verdade já acabou. Vale muito a pena essa pausinha, essa fuga do sol. E aí agora a gente vai continuar nosso passeio. Aqui mais uma praça com mais uma igreja. A gente está impressionado que são muitas e muitas igrejas e muitas praças aqui no Zócalo. E outra coisa que a gente está gostando é a questão da segurança. A gente se sente bem seguro aqui para filmar, para tirar foto, andar mexendo no celular. É um centro bacana, assim, tem nos surpreendido. O México como um todo. Bom, agora estamos indo procurar o que seria o Teatro Municipal aqui, o Palácio Belas Artes. Andando ainda pelo centro histórico, uma parte bem interessante, com muitos prédios bonitos. E ao fundo a gente vê a Torre Latino-Americana, que foi por muito tempo um dos prédios mais altos da América Latina. Mas olha o nível das construções aqui.
E aqui, muito interessante. Gente, é impressionante a beleza desse lugar, a conservação, a quantidade de prédios históricos muito próximos. Aqui a gente está numa, não é nem uma praça, mas é uma passagem com os 4 cantos, assim, surpreendentes. Mas, assim, muito, mais do que o calor, é o fato de que aqui é muito seco. Então, o Márcio pesquisou aqui, a umidade do ar está em 13%, né? É nível de deserto. É impressionante, assim, você toca na sua pele, mesmo quando tá abrigado do sol, sei lá, tava agora amarrando meu sapato, o tornozelo tá seco e a gente não percebe que tá com sede. A gente acabou de comprar uma água aqui de 1 litro e foi assim, aos goles gigantes, porque o corpo sente falta, sabe? A gente não sua. É impressionante. Boca seca, Boca garganta, seca. Nariz, tá difícil. A umidade realmente aqui pega bastante. Mas estamos apaixonados. Essa é uma agência de correio aqui da Cidade do México. Bem interessante ali no balcão, as pessoas fazendo os seus serviços de correio. E o prédio em si já é espetacular. Uma agência de correio, pessoal. Olhem isso. Que interessante. Sem pagar pra entrar. Todo esse gradil de ferro aqui, ferro italiano, importado de Florença. Essa entrada aqui de metrô, a gente bateu o olho e lembrou das entradas de metrô de Paris. E é isso mesmo, foi uma réplica, a entrada do Palácio, do metrô Palácio de Belas Artes. Ela é igualzinha a de Paris. Bem interessante. Uma praça bem ampla mesmo. Bem bonito. A torre ao fundo, latino-americana. E aqui o Palácio de Belas Artes. Infelizmente não tem nenhuma peça que a gente possa ver por um preço acessível. Então vamos ficar devendo essa aqui. Mas vale a pena vir a visita aqui e conhecer de frente e tirar umas fotos. Artes, como sempre, é de se esperar, belíssimo. Ele tem 52 metros de altura e no topo dele a gente vê 3 figuras, assim, basicamente 3 conjuntos. Primeiro é a música de um lado e aí com um homem abaixo anotando, né, a partitura e tal. Tem do outro lado a inspiração. E aí um homem como se fosse ouvindo assim a musa inspiradora. E no centro a harmonia. E aí? Legal que pode entrar, né? É diferente já dos do Brasil, o Teatro Municipal não pode entrar. Aqui a gente consegue entrar, ver as coisas, eu achei legal isso. Mesmo não tendo a oportunidade de ir numa peça, dá pra gente conhecer aqui dentro. E essa bilheteria aqui ainda funciona bem aquele estilo de antiga de filme, muito, muito massa. Além de ser um palácio de belas artes, também é um museu, pra você conhecer a história do lugar, e custa 90 pesos para entrar.
Toda essa região aqui em volta do Palácio de Belas Artes é bem bonita. Bem interessante, bem bonita. E muita gente, como sempre. Uma conclusão do Zócalo do Centro Histórico do México é que um dia aqui não dá pra nada. Deve ter o quê? Mais de 30, 40 museus nessa região. Deve ter mais de 50 igrejas que a gente viu numa placa. É impressionante. Não dá. Um dia a gente já viu que é pouco. Talvez a gente até precise reformular a nossa viagem, porque é muito grande esse lugar. El Cardenal é um restaurante ok, assim. A gente tá achando aqui as coisas mais caras, né, do que na Colômbia. Então quando a gente viu o preço do El Cardenal, apesar de ser bem parecido com São Paulo, a gente falou assim, nossa, aqui vai ser muito bom. Foi ok. Mas Colômbia acabou influenciando a nossa expectativa, né? Com certeza. Agora a gente vai pra um café lá no alto de onde? Da Torre Latinoamérica. Vamos ver se a gente consegue subir. Então até já. A gente agora chegou aqui no Miralto Café, que é em cima do prédio que um dia foi o mais alto da América Latina. E a gente acha que compensa vir apenas no café, porque você não enfrenta fila, tem uma vista incrível. Eu não sei como é que é pra galera que tá ali esperando no térreo pra subir mais alto, mas aqui já compensou totalmente. E é o 37º andar. E foi super tranquilo de dia de semana. A gente inclusive pegou uma vista no balcão, que era o que a gente queria, né? Quer mostrar? E o que é legal de observar daqui, a nossa primeira chance de ver México, a cidade do México de cima, é que a cidade, além de ser plana, ela não tem, pelo menos na região central, prédios muito altos. Assim, tem um conjunto ali para trás, mas por uma vasta extensão, ela não é assim cheia de arranha-céus. Bem legal, me lembrou a gente um pouco, nas suas devidas proporções, Paris, porque também não tem essa corrida aos céus, assim, como tem em São Paulo também. Olha, essa foi uma boa dica que a gente recebeu, viu? Porque o mirador com uma baita de uma fila e a gente ali, ó, já entrou direto no elevador, foi no café, tomamos ainda um café, então só pagamos nosso consumo, que deu 90 pesos para um café e um chá gelado. E a gente teve a vista só pra gente, sentadinho, sem muita gente, foi ótimo. Agora sim, o mirador é no 38, então é a mesma coisa praticamente, mas tem o Sky Bar, que é no 40, e tem o museu também. Então tem outras opções, mas o café tá ótimo. Nossa. E uma das nossas teorias para a Cidade do México ser não tão verticalizada, é pouquíssimo verticalizada na verdade essa parte, é a questão dos terremotos. Eu achei que pode ser isso, porque realmente tem pouco prédio e dá uma estética bem agradável, uma cidade não tão verticalizada. E a gente achou isso também por conta de um prédio que a gente viu ali na região de La Condesa, que estava com aviso de que foi danificado pelo terremoto de 2017. Então, é uma suposição que faz sentido. Impressionante. Você tem uma pessoa que sua no Brasil, é o Márcio. É assim, extraordinário. E aqui ele tá seco, né? Não saiu uma gota de suor até. A gente foi ver de novo no celular, tá 7% a umidade. Que loucura, eu acho que é mais seco do que Brasília. E olha que Brasília eu tô falando porque foi o mais que eu já experienciei, assim. Muito surpreendente. E assim, eu tô de camisa e eu não tô incomodada, porque não é o calor que tá incomodando, tá tranquilo. Tem um vento, tem sombra, mas é a secura do ar. A gente tá indo agora para o Palácio Nacional.
O Palácio Nacional, ele é conhecido por ser a sede do Executivo, mas desde 2018 é a residência do Presidente da República também. E aí, gente, assim, de novo, né, comparações. A gente tá muito surpreso, porque o Márcio tem um colega que falou que é muito perigoso aqui, muito perigoso. E a gente já sempre dá um desconto para as opiniões das pessoas no geral, porque primeiro a gente precisa conhecer, e segundo porque os centros das cidades são sempre conhecidos por isso, né? Então a nossa visão é de que pior do que o centro de São Paulo está neste momento, e a gente é praticamente morador do centro e adora o centro, então lugar de fala, não vai estar. E assim, muito diferente, assim, muito distante. Aqui a gente tá se sentindo seguro, não viu nenhuma situação tensa, nada, assim, nada, não é exagero, tá? Então tem que tomar cuidado, prestar atenção no celular, mas nem perto de alguma situação complicada. Mas olha, outro som. É uma cidade ruidosa. A 50. Adiós la billetera, adiós la cartera, adiós eso. Adiós la billetera, adiós la cartera, adiós. ¡Que vale 5 pesos! Yo siento que no avanzo, no mis cosas, siento que no avanzo. Bom, pessoal, o Museu do Palácio Nacional está fechado, os vândalos destruíram lá, a gente não vai conseguir ver os murais do Rivera. Segundo a polícia, a gente vai pesquisar mais. A gente está se sentindo muito alienado, mas é porque a gente estava na Colômbia e não viu as notícias, né? Então, por hoje é só nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do centro da cidade do México. Ainda tá cedo, mas a gente tá cansado, o nariz tá todo cortado, tá muito seco e a gente não perdeu o museu. Então, até o próximo vídeo. Tchau!